Perfeito. Então, nós vamos ver hoje o capítulo 9 da Constituição de Fé de Westminster, sobre o livre-arbítrio, né? Eu creio que o Edu está seguindo o padrão ali do comentário do Gordon Clark, né? Então, nós vamos entrar já direto num dos temas que mais se debateu nesses últimos meses aí com um grupo que eu tenho de irmãos reformados que não defendem o ocasionalismo, que é a questão das contingências, né? Então, nós vamos entrar já. Então, hoje o assunto é bem complexo. Eu vou fazer essa aula em duas, tá? Não vou conseguir fazer em uma só, são 44 páginas. E eu não gosto de ficar só lendo, porque daí as pessoas não entendem nada. Então, eu vou expondo aqui. Então, o livre-arbítrio e as contingências. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal. Nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. O que a confissão de fé quer dizer com isso, né? Muitos defendem, então, ou interpretam de maneira errada, como viu William Lane Craig, que nem calvinista, que é molinista, né? Entender, dizendo que ele mesmo poderia subscrever a confissão de fé do Westminster. Mas aqui, quando ele fala que ele não é forçado, né? Ele está falando, obviamente, ele está falando do estado original do homem, porque nós sabemos que o homem é escravo do pecado, mas ele não faz as coisas porque é forçado, ele faz porque quer. É isso que está esse texto está querendo dizer. Ele não é forçado para fazer o bem, mas faz porque quer. Não é forçado para fazer o mal, mas faz porque quer. Ou tanto o homem não regenerado como o homem regenerado. Agora, a questão é o que causa o quê? E aí, quando nós vemos que Deus causa algo, nós não vamos dizer que Deus força. Como que Deus vai forçar algo, né? É absurdo dizer que Deus força alguém a ser aquilo que ele mesmo faz ela ser, né? É uma incompatibilidade, vamos dizer assim, de termos, né? Então, quando Deus, por exemplo, faz com que um pecador mate alguém, ele não está forçando, né? Por quê? Tanto é a natureza daquele pecador fazer isso, quanto ele quis fazer aquilo, quanto a vontade do homem, ela existe para esse motivo. Então, isso é chamado de nesse contexto, tanto a vontade quanto o próprio homem é uma causa, vamos dizer assim, uma contingência da morte da outra pessoa. Mas toda a natureza e relação da natureza e ação dessa criatura, ela é controlada por Deus. Mas isso aí sem forçar, né? Deus não precisa forçar para causar isso. A gente tem uma ideia, às vezes, muito, como é que eu vou te dizer, carnal do que é o controle de Deus sobre as coisas. Mas não é a mesma coisa que forçar algo. Forçar algo é aquela. Geralmente, quando a gente fala em forçar, a gente já remete à física, né? A física, a nossa relação com a física, a nossa experiência com as coisas, né? Então, realmente, a confissão de fé, eu não vejo problema em dizer que o homem não é forçado para o bem e para o mal, né? Por quê? Porque a força, ela diz respeito a algo que te oferece resistência, né? E a vontade do homem não oferece resistência a Deus. Mas as pessoas interpretam as coisas de maneira errada. Introdução. Esse capítulo trata da vontade do homem em seus 4 estágios da história da humanidade. Então, nós vamos ver o estado da inocência, que era como o homem foi criado, né? O estado do homem caído, que é o estado de todos aqueles que estão sem Cristo. O homem justificado, ou seja, o nosso, e o homem na glória. A vontade do homem é livre conforme suas tendências naturais. Assim sendo, ela é determinada inevitavelmente por causas secundárias e contingentes. Por exemplo, família, cultura, economia, meio ambiente, idade, condições históricas, geográficas, perigo iminente, necessidade de sobrevivência e outros. Então, você percebe aqui que existem outras, vamos dizer, vamos chamar de causas secundárias, né? Outras relações que determinam a vontade humana, né? Então, mas isso não acontece de maneira que ele seja forçado ou coagido.
Essa liberdade de escolha, apesar de atrelada às causas secundárias e contingentes, torna o homem responsável pelos seus atos, ao mesmo tempo que essa vontade é controlada por Deus, através da determinação de causas e condições em cada instante da sua vida. Esse parágrafo aqui, sinceramente, eu teria uma dificuldade de dizer que o homem se torna responsável pelos seus atos, por ele ter uma liberdade de escolha, se nós entendemos, né, que essa liberdade de escolha ela tem a ver com indeterminismo. Mas, como nós estamos expondo aqui desde o princípio, o homem tem a sua vontade determinada por Deus e é livre no sentido não de Deus, né, mas em relação a outras coisas, né, em relação à sua própria natureza. Então, nesse sentido, agora, eu não diria que o homem se torna responsável pelos seus atos por causa da vontade dele agir livremente de acordo com a sua natureza, mas porque Deus o responsabilizou. Quando nós estudarmos sobre responsabilidade, se você quiser, pode anotar aí. A responsabilidade humana, ela depende só de duas coisas, mas principalmente de uma. Primeiro, a ordem de Deus, que é a autoridade de Deus. E a segunda coisa, o conhecimento. Então, o homem é responsável porque Deus diz para ele o que ele deve fazer. Segundo, o homem é responsável porque ele sabe o que se deve fazer, não faz. Agora, duas coisas erradas, né? Nós não podemos dizer que o homem é responsável por causa que ele não é determinado por Deus. E nós não podemos dizer que o homem é responsável porque ele tem uma liberdade de agir de acordo com a sua natureza. Isso não se pode ser deduzido da Bíblia, mas eu vou continuar o comentário do Gordon Clark. Isaías 63:17. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? E por que endurece o nosso coração, para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Então aqui o salmista está demonstrando que Deus, né, era aquele que determinava, o salmista não, Isaías, né, está demonstrando que é aquele que determinava o endurecimento do coração, falta de temor, né, eles sendo desviarem do caminho. Mas como você pode ver, o que eu quero frisar, tudo que a gente leu até agora, é que o homem não é forçado por Deus. É esse o ponto da Confissão de Fé de Westminster, né? Então pode ser que algumas pessoas tenham ainda o livre-arbítrio na cabeça, no sentido em que, tá, como assim Deus não força? Não estamos falando de efetividade ou do que Deus causa. Causar é uma coisa, forçar é outra, entendeu? Então, nesse sentido que a Confissão de Fé está querendo demonstrar. O homem é determinado por Deus, mas ele não é forçado a fazer, né? Porque Deus não precisa fazer isso, forçá-lo. Deus vai causar o desejo e ele vai fazer porque quer. Então, não é incompatível, vamos dizer assim, aqui eu não estou defendendo o compatibilismo, pelo amor de Deus, né? O próprio Jung diz que se eu abrir a minha porta, eu posso dizer que é compatível com abrir da minha porta eu girar a maçaneta, mas a questão aqui é que é compatível a vontade do homem com o determinismo divino, ou seja, no sentido de que Deus criou aquela vontade, Deus causa aqueles desejos e controla o coração do homem, e é compatível que Deus faça isso, porque se Deus não causa, então o homem ele não poderia nem pensar, nem agir, nem se mover. Ele depende da causalidade de Deus para tudo. Então vamos continuar aqui. João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. O homem tem liberdade de escolha conforme a sua natureza, livre de força direta e imediata que a dirige para o bem ou para o mal. A escolha do homem é direcionada por suas inclinações naturais, pelas causas secundárias e contingentes. Agora nós vamos ler isso aqui. Causas contingentes. A liberdade de escolha do homem nem é absoluta, nem é forçada diretamente, mas é condicionada por suas inclinações naturais, causas e condições secundárias e contingentes, as necessidades ditadas pela cultura, sobrevivência, família, meio social, meio ambiente, situação histórica, geográfica e outros que definem a cada momento uma condição diferente de escolha, sendo que todas essas condições e causas dirigem a vontade do homem
são determinados por Deus com finalidade de realização do seu plano. Então, você percebe aqui que as causas contingentes, elas diz respeito àquilo, ao nosso meio, onde nós vivemos, e às coisas que influenciam nossa forma de pensar. Eu vou abrir aqui, que o Bruno está esperando só admitir ele aqui. Ok. Então, esse ambiente, as causas contingentes, são aquilo que Deus causa ao nosso redor, né? Pelo menos lá, na linguagem da Confissão de Fé de Westminster, que determinam também as nossas vontades. Mas você percebe que elas são determinadas de maneira indireta. Então, por exemplo, a pessoa aprendeu com a mãe ou com o pai, vou dar um exemplo bem raso aqui, a gostar de carne de galinha, de galinha. Ela aprendeu, a outra, ela detesta. Ela aprendeu porque foi colocado no meio, o pai contou uma historinha lá, que é boa, carne branca, ou, enfim, isso é uma causa contingente. Só que essa causa contingente, ela não forçou a pessoa. Você consegue perceber? Ela é colocada já nesse cenário. Você não escolhe qual família você vai nascer, qual cenário você vai. Entende? Então é isso que a confissão de fé está querendo dizer aqui, tá? Sobre a livre vontade do homem. Ela não está falando sobre indeterminismo, de Deus não causar, mas que a própria causalidade de Deus, ela tem compatibilidade com isso. Mas vamos continuar. A respeito dessa livre agência do homem, agora ele chama essa livre escolha de livre agência, não de livre arbítrio. Existem três possibilidades. Então, primeiro, agora nós vamos ver que ele vai rejeitar o livre-arbítrio. Materialismo evolucionista. Todas as ações do homem são motivadas pelas suas necessidades existenciais relativas à sobrevivência. Esse é o ponto de vista evolucionista e materialista, o qual elimina toda consciência e caráter do homem. Todavia, o homem é um ser racional, gregário, ou seja, tem uma consciência moral e vive em uma sociedade familiar que o obriga a considerar outras causas além da mera sobrevivência. Então, obviamente, o ateu, o evolucionista e tal, vai dizer que o homem... por que que o homem vai lá e trai a mulher dele? Porque existe no homem a necessidade nele de propagar a sua espécie, então ele vai lá e quer ter cópula com a maioria das mulheres que ele conhece para ele poder propagar a sua espécie. Essa é a resposta evolucionista para justificar, né, ou ir contra a monogamia. Eu já debati com muitos ateus. Então, esse tipo de pensamento, obviamente, é antibíblico e nós vamos rejeitar. Então, você pode perceber que ele está expondo aqui e não está apoiando, só está expondo. Segundo ponto, o livre-arbítrio. Os partidários dessa ideia defendem que todas as ações dos homens são determinadas por uma faculdade da vontade completamente livre de qualquer causa. E isso aqui nós negamos. Então, por exemplo, assim, nós dizemos que Deus não força o homem, porque a vontade do homem está em, vamos dizer assim, submissa, por, vamos dizer assim, natureza, à própria causalidade de Deus. Não só a vontade do homem, como o pensamento, a mente do homem, enfim. Então, não é, Deus não força o homem quando causa ele a fazer as coisas, porque isso está de acordo com a natureza do próprio homem. Mas esses defensores do livre-arbítrio, se eles dissessem o homem tem livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? Eles dissessem que o homem age de acordo com a sua natureza, eu não teria problema em dizer que o homem tem livre-arbítrio nesse sentido, mas não é isso que eles querem dizer. Eles querem dizer que a vontade do homem ela é livre de qualquer causa. Isso nós não podemos aceitar. Então eu quero que você entenda isso para quando você lê um Francis Schaeffer, por exemplo, que é um calvinista, ele vai defender o livre-arbítrio. Mas o que ele quer dizer com isso? Algumas pessoas vão deixar de maneira confusa isso. Então você tem que pegar e ver, esse cara é confuso, não sabe do que está falando. Mas outros vão deixar claro, não, com livre-arbítrio eu quero dizer que o homem não é forçado. Deus não força. Deus causa, Deus controla a sua natureza. É ele de acordo com a sua natureza, que é o próprio Deus que causa essa natureza também. Então você tem que ver o contexto, mas esses partidários aqui, que são os arminianos, sinergistas, né, eles defendem que a vontade humana ela é livre de qualquer coisa. Então, nesse sentido, nós rejeitamos. Né? Esse é o ponto de vista dos religiosos arminianos que defendem a capacidade do homem natural escolher ou rejeitar sua própria salvação, por exemplo. Né? Então, é super exaltado essa faculdade humana. Ora,
Esse ponto de vista supõe que todas as pessoas possuem o poder de escolher sem levar em conta sua natureza, juízos, inclinações e outras coisas, situações contingentes. Isso aqui é um pelagianismo brabo, né? Por exemplo, se um leão ataca um homem, sua vontade é matá-lo, mas seu juízo decide que corra para salvar sua vida. Certamente o juízo definirá a vontade naquele momento. Mas se a pessoa, no mesmo caso, estiver fortemente armada, já não vai correr, mas matar o leão. Ou ainda, se estiver do lado de uma árvore, vai subir rapidamente. Ou se estiver ao lado de um lago, vai atirar no lago. Então eu vou te vê-se dessa forma um exemplo bastante simples que a vontade é condicionada inevitavelmente pelos fatores secundários e contingentes que envolvem a situação no momento. Então percebe, ó, aqui ele dá um exemplo. O cara tinha opção. O leão vem me atacar. Aí o cara pegou, parou. Tá, o leão vai vir me atacar. Eu vou correr, não tenho uma arma. Mas se ele tiver arma, ele tem opção agora. Eu vou correr, eu vou matar ele. Aí o que acontece? Porque ele tem essa opção, né? Então, para ele significa que ele pode usar o seu juízo, né? E definir o que ele vai fazer. Posso conceder a eles isso? Sem problema, nessa relação. Vamos lá. Então o leão vai me atacar e eu tenho o juízo agora de decidir se ele vai me matar ou correr ou matar, ou eu vou matar ele com a arma. Então, eu tenho essa opção? Tenho. Na minha experiência e na minha relação psicológica, eu tenho. Mas o fato de eu fazer esse juízo não significa que a minha opção, que a opção que eu escolhi, né, parar para pensar e escolher, ou o fato de escolher ter enfrentado o leão, isso não foi determinado, entendeu? Por quê? Porque na minha experiência eu não fui forçado a nada. Realmente eu não fui, e não somos. Então eu escolhi. Eu escolhi, o leão estava na minha frente, eu escolhi matar ele ao invés de correr, ok? Fiz um juízo, usei meu raciocínio, usei a minha mente, mas ok, tudo bem, não tem problema contra isso. A questão é, esse pensamento, essa decisão é determinada por Deus ou não? Aí vamos dizer, Deus não me forçou. Ok, Deus não força, mas ele escreveu os dias da minha vida e determinou eles. Né? Ou seja, deve existir na minha concepção, porque eu creio no que a Bíblia diz, a não sei que eu seja um ímpio, uma determinação divina que cause eu ter escolhido matar um leão em vez de correr. Então, é isso que eles tentam usar esse tipo de coisa para tentar demonstrar, mas isso aí fala sobre causas contingentes, né? Sobre a contingência e fatores secundários do momento. Então, eles usam isso para tentar defender o livre-arbítrio, que é um absurdo, né? Porque tem uma visão pequena sobre Deus. Né? Tem uma visão, na verdade, é uma visão até ateísta. Então vamos lá, livre agência. Eu vou até a página 20, irmãos, tá? 20. Livre agência condicionada. O terceiro ponto de vista é o que foi abordado no resumo, ou seja, a pessoa tem ali. Então presta atenção nessa parte. A pessoa tem a liberdade de escolher de acordo com a sua natureza, o que seu juiz e circunstâncias definem naquele momento, conforme causas contingentes secundárias motivadoras da ação se apresentam. Então, por exemplo, lá em Deuteronômio, Deus vai dizer. Moisés vai dizer: os céus e terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, a lei. Mas ele está falando de uma escolha. Amando o Senhor, de teu Deus, dando ouvido à sua voz, chegando-se a ele, pois ele é a tua vida, e o teu prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que lhes havia de dar. Deuteronômio 30, 19, 20. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve diz, vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, onde quiser, tome de graça a água da vida. Mas cada um é tentado, é atraído, engodado. Ali a gente leu Apocalipse 22, 17, agora Tiago 1, 14. Cada um é tentado, atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Tá? Apetite carnal. Então, Adão livre e propenso a queda. Então, aqui ele tá, essa livre agência, tá? Ele é condicionada, ele está demonstrando que, de fato, o homem faz uma escolha, tá? Com juízos e também
de acordo com o que as circunstâncias definem naquele momento. Ok, não tem problema quanto a isso, vamos lá. Adão livre, mas propenso à queda. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Então presta atenção. Adão foi feito à imagem de Deus. Ele tinha liberdade para agir de acordo com a sua natureza. O que a natureza dele queria? Ela queria e ela podia agradar a Deus. Então Adão queria obedecer e queria agradar a Deus, fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, porque essa é a natureza regenerada, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade de poder. Então presta atenção. Adão é o barro, Deus é o oleiro. Só Deus é imutável. Todas as criaturas são mutáveis, mas Deus é o único que é imutável. Então, não existe garantia para Adão que ele vai continuar sendo bom. Ah, mas isso aí é absurdo. Não é. Porque Adão está nas mãos de Deus. E agora, meus irmãos, agora, meu querido, se Deus prometesse para ele a vida eterna, ó, Adão, você vai permanecer comigo para sempre, nesse estado de bem-aventurança, e a tua descendência, Deus não pode mentir. Então, nada aconteceria com Adão. Então, a única segurança que Adão teria de que ele continuaria desfrutando daquela bem-aventurança seria se Deus desse uma promessa para ele. Se Deus dissesse que não iria, porque só Deus é imutável. Então, Adão, você vai permanecer comigo. É que nem alguns cristãos, algumas pessoas se tornam cristãos e pensam que vai ser tudo uma maravilha, né? Nunca vão ter problema, nunca vão ter nada. Não, mas Deus não prometeu isso na Bíblia, que você nunca vai ter problema, que você vai sempre ter paz. Não, Deus não diz isso. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ser perseguidos, né? Então, orem, quando vocês tiverem dificuldade, vocês orem. Deus não mentiu. Deus fez promessas, né? Nós cremos, Jesus ensina como que a gente deve fazer. Chegar diante de Deus e clamar pelas promessas que ele disse. Então, Deus não prometeu uma imutabilidade de bem-aventurança, vamos dizer assim, não de bem-aventurança, mas de calma para nós. Que a nossa vida vai ser sempre flores. Não, não, Deus não fez isso. Mas Deus nos prometeu a vida eterna, nós temos, nós não vamos perder. Jesus nos justificou, isso nós não, Deus prometeu. Então, esse tipo de coisa, perder a salvação, nós não vamos. Agora, você está propenso a muitas coisas nessa terra, né? Então, por isso muitos ímpios acham apavorante isso, né? Eles devem achar apavorante mesmo, que eles estão na mão de Deus, né? E Adão, olha só, Adão, ele era bom, ele foi feito bom, mas ele estava nas mãos de Deus, e Deus faz o que quer com o barro, né? Então ele tinha uma liberdade natural, ele tinha uma liberdade espiritual condicionada, né? A sua, obviamente, natureza. Então, mas isso não diz respeito, como eu disse, a um indeterminismo. Consegue compreender? Então, Adão não é forçado, ele age de acordo com a sua natureza, mas quem causa a sua natureza? Né? Adão não é forçado, mas ele faz uma escolha de juízo, mas quem determina essa escolha de juízo? Esse é o ponto. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Lá em Gênesis 1:26 diz: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mas de forma mutável, de maneira que tal pudesse cair desse estado. Então, mutável. A gente não vai dizer que Adão nunca. Tem gente que acha que Adão era ruim, que Adão era mal. Por quê? Porque ele agiu mal e a árvore boa não dá fruto mal. E realmente não dá. Mas Adão foi feito bom. E agora? Qual a questão? A questão é que ele é um barro. E barro é mutável. Ele é uma criatura. Barro é criatura. E só Deus é o oleiro. Só Deus tem controle da nossa vida. Só Deus, né? Então Adão foi colocado numa situação e caiu, né? Então ele poderia cair desse estado e foi o que aconteceu.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, deu também a seu marido, ele comeu, Gênesis 3:6. Então você vê que ele cai aqui. Só que, como a árvore boa não produz fruto ruim, Jesus fala isso em Mateus 7:18, a queda deles, ela aconteceu ali durante a conversa com a serpente ali. Inclusive, o Robert Raymond vai demonstrar, e vários outros expositores, que Adão estava presente ali. A gente sempre vê a Eva ali falando com a cobra, não, Adão estava ali, que nem um banana ali parado, né, vendo a mulher dele conversar com a cobra ali, com a serpente, e não fez nada. Então, lá em Coríntios, Paulo fala assim que eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, está em 2 Coríntios 11, se eu não me engano, também sejam corrompidos os vossos sentidos e vos aparte da simplicidade que há também em Cristo. Ou seja, como que alguém tem os sentidos espirituais corrompidos, né? Pelo engano, pela mentira. Então, o diabo foi um meio, né, pelo qual Adão ele veio a ser corrompido, se tornar uma árvore ruim. Deus, que controla o diabo, obviamente, Deus controla Adão. Você percebe? Você não tem como escapar do determinismo divino. Não tem como. Deus controlou o diabo foi lá, falou aquilo para Adão, Deus causa o resultado. Qual é o resultado? A corrupção dos sentidos de Adão, e eles caíram. Não tem como a gente escapar, né, da determinação divina. Né? Só podiam pecar se tivessem uma natureza. Então, da onde veio? Né? Veio do diabo, veio do diabo. Pois é, mas quem controla o diabo? Quem é o oleiro, o diabo ou Deus? Não é Deus que é o oleiro, não o diabo. Então, essa corrupção de natureza, finalmente de maneira metafísica mais alta, veio realmente de Deus. Embora, sim, foi Satanás que corrompeu os sentidos de Adão e Eva. Em seu estado de inocência, Adão tinha liberdade para decidir. A livre agência de Adão era, todavia, condicionada aos seus próprios desejos, podendo ele podia obedecer ou não ao mandamento. Então, aqui ele está defendendo que Adão não podia ou não obedecer. Mas agora a questão dele poder não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque ele podia obedecer e ele queria obedecer. Então, não existe como é que nós vamos chamar assim? Possibilidade lógica de Adão não obedecer. Esse é o ponto. Embora Adão poderia não obedecer, numa possibilidade que não lógica, ou seja, a natureza dele era mutável, entende? Adão era mutável, ele poderia em algum momento ser corrompido, sim, e por má natureza, entende? Essa natureza dele poderia condicionada a esses fatos contingentes aí, vamos dizer, vou botar Satanás, né? poderia, poderia, mas a possibilidade lógica mas se fosse só a natureza dele, né? E se Deus tivesse dito para ele, você não vai cair, ele não iria cair. Agora, ele cai por quê? Porque Deus decreta que ele cai. Então, ele está condicionado aos desejos. Ele pode obedecer e ele quer obedecer. E por que ele não fez? Né? Ele tem uma corrupção na sua natureza. O estado de inocência. Em seu primeiro estado, Adão era livre em suas inclinações e desejos, tendo responsabilidade de decidir o que é certo e errado. Capaz tanto da obediência quanto da quebra da ordem recebida. Entre a liberdade e a vontade do primeiro casal não existia nenhum obstáculo natural. Tanto Adão como Eva foram criados adultos e com pleno conhecimento e capacidade para as funções que foram destinados, sendo seres racionais completos e não passando pelas fases iniciais da infância e da adolescência. A liberdade do primeiro casal não tinha os impedimentos que surgiriam posteriormente à queda. Os descendentes de Adão não conhecem esse primeiro estado, motivo pelo qual fica difícil avaliar os desejos e inclinações que levaram Adão à desobediência, à sedução, à tentação externa e à excitação da carne. Não resistiram ao chamado de Satanás, já que a gente está ali. E outra opção de crença oferecida pela serpente foi forte bastante para transformar
a convicção da soberania de Deus na afirmação da vontade própria do homem. Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Essa tentação, que permanece até o dia de hoje, o homem deseja desesperadamente ser o próprio agente de sua salvação, livre da soberana vontade de Deus, escravizado à sua vontade inconstante e dependente das circunstâncias. Deus estabeleceu para Adão deveres, direitos e direitos. A proposta externa da desobediência foi sedutora, porque o primeiro homem encontrou sua consciência a propensão para a substituição da vontade de Deus pela sua justiça própria. Apesar de que o primeiro homem tinha capacidade de escolher entre obedecer ou não, a queda estava previamente determinada no plano de Deus, de forma a manifestar sua glória no decreto de redenção em Cristo. Então, eu vou expor aqui. Então, eu já falei bastante sobre a natureza de Adão, né? Eu vou expor sobre isso aqui. Adão, ele foi tentado por Satanás, e o seu pecado, na verdade, ele consistiu, que alguns vão dizer assim, tá, mas como que Adão sabia o bem e o mal? Sabia, Deus tinha dito para ele, não faça. Deus disse para ele, você não deve fazer. Então, como Adão sabia o que era bom e mal? Adão sabia o que era bom e mal porque Deus dizia para ele. Então, ele dependia de Deus para dizer para ele o que era bom e mal. Então, Deus disse para ele, não coma do fruto. Então, era mal ele comer do fruto. Então, ele sabia o que era bom e mal. Tá. Mas ele tinha outra base de conhecimento do que era bom e mal? Tinha. A Bíblia diz que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em Efésios 4, 18 e 24, nós vemos que a imagem de Deus consiste em justiça, santidade e verdade, ok? Justiça diz respeito aos mandamentos de Deus, né? Principalmente aos mandamentos do reino, né? Jesus disse que todos os mandamentos eles dependem de amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Então a justiça nós podemos, e Tiago chama isso de lei real. Eu não vou entrar aqui em quais mandamentos que estavam impressos dentro de Adão e dentro do homem natural, mas pelo menos esses dois grandes mandamentos estavam impressos dentro dele. Vamos dizer que os 10 mandamentos estavam impressos dentro de Adão, não tem problema. Porque se ele amava a Deus, não ia idolatrar, não ia amar mais a mulher dele do que a Deus, etc. Né? E se ele amava o próximo, não ia matar, não ia adulterar, etc. Então, vamos dizer que, como Adão foi feito à imagem de Deus, e a imagem de Deus consiste, Efésios 4, 18 e 24, em justiça, então, pelo menos, o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, amor a Deus com todo entendimento, com toda força, fazem parte dessa natureza, para a glória de Deus. Depois, nós podemos ver Colossenses 3, 9 e 10 vai falar a mesma coisa. Então, Adão tinha em si essa natureza de amar a Deus. É por isso que é absurdo dizer que Adão, é absurdo dizer que Adão, ele teria, como é que eu vou dizer, uma vontade corrompida, né, em si, por natureza. Ele não tinha. Ele queria obedecer a Deus, né? Se o homem regenerado, né, ele quer obedecer a Deus, Paulo diz, o que eu quero fazer eu não faço, né? E Paulo diz que ele tem prazer na lei de Deus, quanto mais o homem, Adão que foi feito em imagem de Deus, nós estamos sendo restaurados à imagem de Deus. Então, Adão sabia o que era certo e errado, e Adão não dependia de si próprio, mas dependia de Deus para saber o que era certo e errado. A serpente, quando diz para ele que seria como Deus, ela está fazendo justamente aquilo que ele diz, né? Ele se rebelar epistemologicamente e eticamente contra Deus. A fonte de conhecimento agora de Adão, para ele saber o que é certo e errado agora, seria ele próprio. Ele é a medida de todas as coisas e não mais Deus. Ele entendeu? O que determina o que é certo e errado. Ele é aquele que determina o que é conhecimento, o que não é, né? Então, a serpente, é isso que ela oferece para ele. Ela não oferece um conhecimento real, vamos dizer assim, como a Bíblia chama de conhecimento, mas a rebelião epistemológica e ética, né?
Deus fala que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. O que Deus quis dizer com isso? Que o homem era bom agora, porque ele tinha um conhecimento factual real? Não. Que o homem agora pensava que era Deus. É isso que ele quer dizer lá em Gênesis. Por quê? Porque agora o homem é o dono do seu próprio nariz, vamos dizer assim. Ele acha que ele é o dono do seu próprio nariz. Né? E nós estamos sempre sendo pegos por Deus nisso, e Deus sempre nos mostra quem controla, quem calma, quem está no controle das nossas vidas, né? Quem escreve os nossos dias é Deus. O Deus está sempre quebrando a cara. Deus pega, por exemplo, e salva aquele mais desgraçado, mais rebelde, para demonstrar que é Ele que é soberano e faz o que Ele quer. Então, a gente, Deus nos surpreende, né? A história da salvação, ela é soberania de Deus do início ao final. Então, irmãos, eu vou falar sobre depravação e depois eu vou deixar o resto vou um pouco mais. Eu falo sobre depravação, vou até a sessão 4, e daí o resto eu deixo para a próxima aula, tá? Aí a gente conversa aqui entre nós. Deixa eu voltar aqui. Depravação. Agora, nós vimos Adão, falamos sobre Adão. O homem, pela sua queda no estado de pecado, perdeu completamente toda a capacidade da vontade para qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. De sorte que um homem natural, sendo inteiramente adverso a esse bem e morto em pecado, é incapaz de, por suas próprias forças, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então, quando o homem caiu, né, ele não tem mais a capacidade de um bem espiritual. O que é um bem espiritual? É fazer o bem, conforme o padrão de Deus. Então, por exemplo, quando você vê um espírita dando sopa para os pobres, um católico, ele está fazendo isso para quem? Para a glória de Deus. E ele está fazendo isso com fé naquilo que a Bíblia diz. O católico romano não crê que ele é justificado só por fé e pela graça de Deus. Então, ele não está fazendo isso com fé. E Paulo fala em Romanos 14, 23, que isso já é pecado. O espírita faz aquilo para a glória de Deus e faz com fé, também a resposta é não. E todo ímpio não faz isso para a glória de Deus, mas faz para a sua própria vanglória e vai queimar no inferno por isso. A questão aqui do bem espiritual não se trata no ato só, mas na intenção desse ato, daquilo que está dentro do coração, né? Então, aquele que crê na Escritura Sagrada, que ele é salvo por graça e não por obras, ele faz não por alcançar um mérito ou ter glória, mas ele faz para a glória de Deus e faz com fé, que aquilo não é o que justifica ele. Ele faz que Deus opera aquilo nele. Então você perceba que a forma de pensar é diferente, totalmente. E isso não é bem espiritual que eles fazem. De sorte que o homem natural, sendo inteiramente adverso a esse bem e morto em pecado. Então, aqui o fato não está só no homem, ele não fazer o bem espiritual, como a gente viu, tudo que não vem de fé é pecado, Romanos 14, 23, e o que não é para a glória de Deus é pecado, 1 Coríntios 10, 31. Mas agora também na própria natureza do ato. O ato dele é hostilidade contra Deus. A Bíblia diz que a natureza da carne é hostilidade contra Deus, Romanos 8, do 6 ao 8. Então, ele não apenas não faz o bem espiritual, como ele é adverso ao bem espiritual, porque ele faz com ódio a Deus, porque ele é carne. E Jesus disse que aquilo que é nascido de carne é carne, não pode se tornar espírito, só pelo poder soberano do Espírito Santo. Então, irmãos, só Jesus para salvar essas pessoas. O morto em pecado, ele é incapaz de suas próprias forças de converter-se ou mesmo de preparar-se para isso. Tá? Então, ó, Romanos 8, ali, ó, o texto, ó, Romanos 8, 7. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Essa palavra inimizade aqui é traduzida em várias versões
por hostilidade. Hostilidade é ódio. Inimizade é ódio. O homem odeia Deus, ok? Esse é o ponto. Pois não está sujeito à lei de Deus, não pode. Ele não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Mas é só a lei. Não. Se você ler o outro versículo, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, o versículo não está aqui, Romanos 8:8. O que ele está falando? Agradar a Deus. O que agrada a Deus? A Bíblia diz que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, um homem natural, não nascido de novo, não pode ter fé. Se ele não nascer do Espírito, se Deus não der a ele um novo coração, uma nova mente, ele não pode ter fé. Então, Jeremias 13, 23 diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. O que ele quer dizer aqui? Esse acostumado a fazer o mal diz respeito à natureza humana. Não é que ele está acostumado, aprendeu com o pai, com a mãe. Por que esse marido te bota tanto chifre, fulano? Por que ele te trai? Não, porque isso aí é um trauma que ele tem com a mãe, com o pai. Não, mentira, ele é podre. Ele é podre, ele é depravado. Enquanto ele não nascer de novo, ele vai continuar tendo essa inclinação, ele vai continuar fazendo isso. Enquanto ele não receber de Deus uma nova natureza, ele vai continuar sendo assim, querendo viver na imundícia, no lamaçal, no pecado. Então, se Deus soberanamente, pela sua graça, não transformar esse leopardo, ele vai continuar tendo mancha. É isso que o texto está querendo dizer. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Jesus, Deus. Então o homem está morto. O que é o morto em delitos e pecados? A pessoa pensa, está morto, não pode fazer nada. Realmente, morte fala, uma pessoa morta, eu posso falar aqui, não vai fazer mais nada, né? Vai só se decompor mais ainda. Vai ficar mais fedorento, vai ficar mais podre, até secar totalmente. É isso que um morto faz. Mas morto em delitos e pecados diz respeito à escravidão do pecado. Porque o cenário é um defunto dentro de um caixão ou que está preso ali naquela morte. Ele está morto, mas essa morte é dentro dos delitos e pecados. Você está escravizado pelos seus próprios delitos e pecados, né? Então, essa é a condição de todo homem é totalmente imundo, e graças a Deus por Jesus Cristo, e Deus deve dar vida para ele, se Deus, né, elegeu ele para a salvação. Depois, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, a queda do homem trouxe uma depravação espiritual total, a gente já viu isso antes, né? Tornando todos os homens incapazes de desejar o bem e agradar a Deus. O homem criado em imagem e semelhança de Deus continua sendo um agente livre e totalmente responsável perante Deus. Então, irmãos, é importante a gente notar aqui a depravação, né, como a gente bem fez. Toda a natureza do homem é hostilidade contra Deus, como a gente viu ali, né, hoje. Né? Então ele é escravo do seu pecado, ele faz aquilo que a sua natureza corrompida faz, que é odiar a Deus, não tem fé, não faz para a glória de Deus, não pode, porque não nasceu de novo. E não só isso, a sua mente, Tito 1, 15, 16, está corrompida, o seu coração está corrompido, Gênesis 6, 5. Então essa é a visão do homem. O homem está do alto da cabeça até a sola dos pés. Ele está totalmente corrompido. Então, eu acredito que vou parar por aqui, que senão a gente vai avançar demais. E eu quero deixar essas... Eu vou até a sessão 4, será? Um pouquinho mais, irmãos. Vamos lá. Vou até a sessão 4, tá? Vamos lá. Catecismo Maior de Westminster. Continuou o homem no estado em que Deus o criou no princípio? Os primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade,
pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo o fruto proibido, e por isso caíram, perdão, do estado de inocência que foram criados. Então, o que ele quer dizer aqui? A liberdade de sua própria vontade é indeterminismo? Como eu já demonstrei, não. Ele não está falando de indeterminismo, está falando de natureza. Tá? Vamos entender assim. Uh, 23. Em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? O pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta da retidão na qual esse foi criado e na corrupção da sua natureza, pela qual se tornou inteiramente disposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual, inclinando-se a todo mal. E isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual precedem todas as transgressões atuais. Que a gente viu, acho que foi no estudo, né? Aqui no pequeno grupo. Liberdade. A liberdade do homem é a possibilidade da sua alma exercer sua vontade como lhe aprouver. Nesse sentido, o homem é tão livre quanto antes da queda. Ou seja, ele vai fazer o que ele quer, né? E ele quer de acordo com a vontade dele. Mas isso aí, como a gente viu, não significa que ele é indeterminado. A habilidade. A habilidade é a capacidade de querer em oposição aos desejos da alma, que é movida pelos meios secundários e contingentes. Dessa forma, o homem tem liberdade para querer e desejar o que é de sua natureza, mas nem total inabilidade, tem total inabilidade para desejar o que não faz parte de sua natureza, né? É o exemplo que a gente usou ali também é, do leão ali, né? Dentro disso aqui. Ora, 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, se não nascer de novo, não tem papo. Ele não aceita as coisas, né, do Espírito de Deus, não aceita a palavra de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A capacidade do homem em seu estado natural. A incapacidade do homem no seu estado natural. A incapacidade do homem no seu estado natural é absoluta, ou seja, o homem não tem capacidade natural para cumprir a lei, aceitar ou rejeitar sua própria salvação, nem desejar ou preparar a si mesmo a receber a sua própria salvação. João 6, 65, 66. E prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos de seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Né? Certo que eles pensaram, ligando aqui. Mas vamos lá. A incapacidade do homem é originada na depravação moral, visto que tanto antes como depois da queda, o homem possui a capacidade de escolha e consciência da existência de Deus, sua incapacidade resulta tão somente da sua má disposição espiritual. Por esse motivo, o estado de cegueira natural do homem é de cegueira espiritual e trevas apontando para a morte. Então, essa incapacidade dele vem da depravação moral. Né? Então, por que o homem não entende as coisas espirituais? Porque ele tem um coração duro ali, ó. Efésios 4,18. Obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem. Mas por que são ignorantes? Pela dureza do seu coração. Então, vê, por que o homem não entende as coisas de Deus? Ele não entende porque isso é entendimento está obscurecido, ok? Mas por quê? Qual é a causa? O que causa o quê? É porque o coração dele é duro, entendeu? O coração dele é duro, ou seja, ele precisa nascer de novo, né? Então, o simples fato de Deus ser aquele que dá um coração para o homem, acabou. Deus tem que dar um novo coração para ele, para que ele venha, então, poder entender as coisas espirituais, venha acabar com o seu preconceito contra Deus, né? É, depois ali em Romanos 8, 7, 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Então aqui a gente já viu aí sobre o ódio do homem a Deus. Então, irmãos, principalmente esse último ponto aqui,
que fala sobre a causa do obscurecimento do ímpio, né, ser a dureza do seu próprio coração, ou seja, o ódio contra Deus, nós podemos perceber que isso tem a ver com uma inclinação, né? Uma inclinação natural que o homem tem, uma aversão contra Deus. Nós percebemos isso quando nós evangelizamos as pessoas. Algumas pessoas exibem mais essa rebelião contra Deus e outras exibem menos, né? Mas mesmo assim você percebe que não fazem para a glória de Deus. Vamos pegar o exemplo do ateu ali que realmente odeia Deus, blasfema, faz um monte de coisa. Ali ele está demonstrando realmente o que ele é, né? Mas o espírita faz as boas obras, né? E talvez esse seja o pior. E faz sem ser para a glória de Deus e faz sem fé. Então são duas pessoas podres ali, né? Mas o primeiro, ele demonstra a sua hostilidade. O segundo, ele, ele tem a hostilidade contra Deus, ele tem um coração duro, não quer ouvir o que Deus diz na sua palavra, não quer se arrepender, não quer crer, né? Porque incredulidade coração endurecido é incredulidade. Então, você percebe que aí ele está, o motivo pelo qual ele não entende as coisas espirituais vem da sua natureza que precisa ser regenerada. Eu vou terminar por aqui. Se os irmãos quiserem conversar, né, compartilhar alguma coisa, fica à vontade.